Olá, boa noite, tudo bem, pessoal? Eu sou Alberto do IBAP e hoje temos aqui uma convidada muito especial, que é a Patrícia Zaidan. Vamos falar sobre a pós-graduação de fisioterapia pélvica. Tá? Estamos aqui aguardando a chegada da nossa convidada e também estamos aguardando os nossos ibapeiros de plantão, os nossos seguidores, né? As nossas seguidoras, pessoal aí que já nos acompanha há um tempo. Boa noite, tudo bom? Glaucia Brizola, Melre, um abraço aí para vocês, sejam bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui, Andy essa entrou, tudo bom, Andy? Olá pessoal, estamos aqui no aguardo. Hoje é um dia também muito especial, onde vamos ter uma grande live com a profissional de altíssima qualidade do grupo Giox, que é a Patrícia Zaidan, que ela vai falar mais sobre as especializações dela. Mas hoje é um dia, como eu falei para vocês, muito importante, que a gente está promovendo essa grande live. Então, quem tiver online aí agora, manda pra gente, manda aí para as pessoas o direct, né, a setinha, e vai convidando gente, né? Eu vou convidar aqui a professora. A nossa convidada já entrou aqui. Já vou chamar ela, logo logo já vou chamar ela aqui. Um abraço. Já vou convidar aqui a nossa palestrante. Estamos aguardando aí a doutora Patrícia Zaidan para ela fazer parte dessa live aqui, essa live que a gente preparou para vocês com muito carinho. Um abraço aí para o Kelvin Figueiredo. Um abraço a todos aí que estão aguardando aí, que entraram aí na live. Convidem os amigos. Manda aí a setinha para 5 amigos, quem estiver aqui com a gente na live agora. Pode mandar essa setinha para 5 amigos aí agora. Estou aqui aceitando o convite. Doutora Priscila Fernandes entrou agora. Seja bem-vinda. Doutora Patrícia, eu estou aqui clicando. Agora parece que vai. Claro, acabou de entrar também. Oi, Alberto, boa noite. Doutora Patrícia, tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos. Tudo bem também. Está me ouvindo bem? Estou. Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo também. Queria mandar um abraço aí para a doutora Thaís Fabiane, que entrou, Daisy, Dani. Pessoal, sejam muito bem-vindos aí a todos, bem-vindos e bem-vindas. Como eu estava falando aqui, doutora Patrícia, que essa live a gente preparou com muito carinho para eles aqui, né? Sim. E aí, antes da gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho aí da sua experiência, da sua formação, que eu gosto muito que, ao invés de apresentar a pessoa, que a pessoa fale também, porque tem coisas que ela gosta mais de ressaltar, né? Então, eu gostaria que você dissesse aí pra gente um pouco aí da sua experiência nessa área e outros também que tem. Tá, ok. Então vamos lá. Boa noite a todos aí, mais uma vez. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada ao Grupo Geox, né, pelo convite. Fiquei muito feliz de fazer parte aí dessa equipe. Eu sou formada, né? Vamos começar com a apresentação. Eu sou formada em Educação Física, é minha primeira graduação, onde eu trabalhei bastante aí, uns 4 anos, assim, antes de ir para a fisioterapia. E depois eu fui fazer fisioterapia, tá? Então, eu tenho a graduação em Educação Física e Fisioterapia. Depois eu fiz uma pós-graduação em Fisioterapia Uroginecológica,
né, que hoje é a pélvica, né, a famosa pélvica. E nesse período que eu fiz essa pós-graduação, que eu fiz na Gama Filho, aqui no Rio de Janeiro, assim que eu terminei, logo em seguida, eu fui convidada para coordenar a pós-graduação da Gama Filho. Então, eu comecei a coordenar a pós-graduação da Gama Filho em 2011, tá? E lá permaneci até 2014, quando a Gama Filho, infelizmente, fechou, né? E depois eu fui para a coordenação da Universidade Castelo Branco, com a mesma pós-graduação. Depois da Castelo Branco, hoje eu coordeno a Estácio, né? A pós-graduação na Estácio, no centro do Rio. Aí agora, estou aqui também com o grupo GEOX nesses 9 locais, né, 9 unidades: Belo Horizonte, Cuiabá, Fortaleza, Jequié, João Pessoa, Manaus, Niterói, Rio, né, e Recife. Bem, tenho um mestrado e doutorado na área, né, fiz em exercício e esporte, ciência do exercício do esporte, mas a minha linha de pesquisa são exercícios do assoalho pélvico. E comecei a minha prática clínica no Hospital dos Servidores do Rio em 2009, né? Desde lá até o momento, né? Ainda continuo lá. E lá eu tenho um ambulatório de fisioterapia pélvica, onde nós atendemos homens e mulheres, tá? Nós atendemos as 3 especialidades: a urologia, a proctologia e a ginecologia. Então, todas as disfunções pélvicas estão ali sendo tratadas no setor. Sou eu e uma equipe com mais 5 fisioterapeutas que são pós-graduadas na área. Elas foram todas minhas alunas, né? E estão lá comigo, mantendo o setor lá funcionando firme e forte. A gente também tem lá um setor só de dor pélvica crônica, enfim. É uma área bem extensa, né? A fisioterapia pélvica. Que tem um leque de opções enorme. Estou falando aí, né? Bastante experiência mesmo. Gama Filho, eu nem sabia que a Gama Filho tinha acabado. Você falou aí que parece que a Gama Filho acabou. Bem conhecida, né? A Gama Filho, ela foi descredenciada em 2014, né? Infelizmente. Mas era uma excelente universidade. A nossa pós-graduação era nacional, era Brasil, né? Tinha em vários estados. Verdade. Então agora a gente está também esse grupo grande que está aqui, forte, que é o Grupo GEOX, né? Queria agradecer toda a equipe do Grupo GEOX pela parceria, por essa escolha, né, da nossa cidade, da nossa empresa também. Vocês também aí, a coordenação. Estava falando com o Hermida, CSI, ontem, que quando a gente foi convidado pelo Grupo GEOX, a gente fez a pesquisa, né? Foi lá no Instagram, foi nas redes sociais, na internet. E quando a gente viu o time de profissionais, a gente ficou muito satisfeito. A gente deu para perceber claramente que era uma coisa realmente muito séria. Mandar um abraço aí para a Lívia Vidal também, né? Regiane que entrou. Pessoal, vocês podem fazer perguntas. E eu faço um desafio para vocês também. Quem estiver aqui com a gente online agora, manda essa setinha aí para 5 amigos agora, porque o que a gente vai falar aqui é muito importante, né? Antes da gente começar, professora, eu quero falar sobre os benefícios da nossa pós-graduação, né? São 5 módulos bônus que a gente vai ter nessa pós-graduação. Além disso, cada aluno vai ter 3 horas de mentoria online. Também a gente vai estar mandando para todos o e-book. Além disso, também temos 50% de desconto nos cursos de extensão e capacitação. Outro grande diferencial nosso é que a gente vai ter todo o curso da gente aqui, toda unidade vai ter um núcleo de prática. Então, a gente vai estar fazendo... Muito importante. A gente vai estar fazendo parcerias aqui com clínicas, hospitais, né? Tem também o pessoal do Grupo GEOX estava falando sobre a parceria também da revista, né? Que você colocou aí em contato. Então, é muito importante também. A gente vai ter também o estágio supervisionado e até 6 artigos publicados, né? Então, isso é muito importante. Porque, quando a gente fala de pós-graduação, tem muito aí no mercado, mas a gente tem que escolher as melhores.
A gente tem que escolher as que têm a maior preocupação em levar o conhecimento de uma forma muito responsável. E isso o grupo Geox faz. Não é isso? O que eu achei interessante, Alberto, desses diferenciais da pós, realmente, esses cinco módulos bônus, eles vão ser gratuitos para os alunos da pós-graduação, que são cursos livres, né? Eu achei isso muito bacana. Fora essas 3 horas de mentoria online, que cada aluno vai ter direito a tirar dúvidas, né? Com encontros de 1 hora cada. Isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente tem aula o dia inteiro, né? Pós-graduação. E às vezes eles escutam o dia inteiro muita informação. Então, conforme vai passando os dias, eles vão estudando em casa, surgem as dúvidas. Então, essa oportunidade de entrar em contato, né, com professores e fazer mentoria, isso aí é um suporte muito bom que tem para o profissional, né? Para que ele, de fato, ele tenha uma formação adequada, né? Outro item que eu achei, assim, de fato, é um grande diferencial, é o núcleo de prática. Então, assim, cada unidade que vai ter a pós-graduação, você tem um estágio supervisionado, né? E o grupo Geox vai estar oferecendo 100 horas de prática, né? As pós-graduações, hoje em dia, é muito difícil isso acontecer, né? A gente quase não vê. Então, assim, e nós somos profissionais práticos. A gente precisa da prática clínica, né? Porque muitas das vezes a gente escuta teoria, na hora que vai aplicar, você fica perdido, você não sabe o que vai fazer, né? Então, assim, a prática, ter uma pós-graduação, né, que de fato ela valoriza e enfatiza a prática, o curso ser prático, isso de fato é fantástico. Eu digo assim, é até um sonho, né, de formação, porque a gente sabe o quanto que é difícil, né, a gente ver sendo oferecido, né, esse tipo de coisa, porque não é fácil você ter também núcleos de prática nessa área específica, né? Apesar da fisioterapia pélvica ser uma área hoje muito procurada, né, ter um mercado de trabalho muito bom, porque a gente tem muita demanda de pacientes, né? A gente tem muita deficiência de locais para a prática dos profissionais que estão em formação. Então, assim, a ideia de ter os núcleos de prática em cada unidade, isso de fato, para mim, de todos os diferenciais da pós, é o maior, né? Porque nada como você colocar a pessoa para praticar, que de fato ela vai aprender a aplicar, né? Então, isso aí, eu acho que o grupo de Ox está de parabéns, eu achei fantástica essa intenção e essa ideia de colocar, eu acho que vai ser fantástico. E em relação à revista, né, Fisioterapia Brasil, que eu até sugeri e agradeço por vocês terem abraçado essa sugestão, porque isso é muito importante, né? As pós-graduações que eu costumo coordenar, eu valorizo bastante a questão da metodologia científica, né? A parte de fazer um TCC, um trabalho de conclusão de curso. Porque, assim, a gente vai ter que entregar esse trabalho, né? E isso faz parte de uma formação. Então, já que a gente vai ter esse trabalho, por que a gente não faz esse trabalho dentro de modelo de artigo científico, que aí a gente pode publicá-lo? Isso é muito bom para o currículo de cada um. Então, o Grupo Geox, ele fez uma parceria com a revista Fisioterapia Brasil, né? Que é uma revista que valoriza muito, mas muito mesmo o nosso trabalho, né? Eu gosto muito deles. Para publicação dos nossos TCCs, dos melhores TCCs, é claro, né? Então, a gente vai trabalhar aí junto com os professores de metodologia. Eu vou estar à disposição para fazer orientação, que é uma coisa que eu adoro, né? A parte científica, para a gente poder publicar, contribuir para a nossa área e também contribuir para o nosso currículo. Isso é muito bom para o profissional. Então, também um diferencial, assim, que, ó, é fantástico, viu? Verdade, verdade. Você falando assim, né, fica muito mais atraente e interessante esse formato,
Porque teve até uma pessoa aqui, a Elane Brasileiro, falou que sente muito essa necessidade da prática, pois ela começou agora. E teve também até uma aluna sua aqui, a Janaína, disse que você é uma excelente professora. Ah, obrigada. Mas, Eliane, realmente, todos os alunos, eles pedem muito, questionam muito a prática, porque, de fato, faz muita falta, né? A gente não tem, por exemplo, hospitais aqui no Rio que tenham, né, ambulatórios que sejam abertos para isso. Porque, assim, eu estou dentro de um hospital, mas eu não sou funcionária dele, né? A minha vinculação lá é de pesquisadora. Então, eu não posso entrar com estágio lá, porque tem que ser vinculação acadêmica, entendeu? Então, assim, fica difícil. Então, você ter uma unidade que tenha prática, principalmente para os pós-graduandos, porque a gente está formando os pós-graduandos, né, especialistas. Então, como é que você sai especialista de uma coisa que você nunca botou a mão? Entendeu? Então, isso, de fato, é fundamental, né? Eu vi até uma postagem sua mesmo nesse hospital, estava dando uma olhadinha também, né, no seu conteúdo. A gente também a gente já trouxe aqui uma fisioterapeuta pélvica também, doutora em fisioterapia, Paula Milena. A gente tem um evento aqui que se chama Papo Quente, só para elas. É um evento só para mulheres, é muito legal. A gente já está na segunda edição, ia ter a terceira, mas aí com essa pandemia a gente não fez ela online. Mas é um tema que a gente também já não trabalha tão específico como essa pós, mas a gente já trouxe uma pessoa da área aí e tentando abrir caminho também no conhecimento, porque ainda mais no interior, né? Você está falando isso numa capital, no Rio de Janeiro, já tem uma certa dificuldade. Imagina aqui, a gente no interior da Bahia. Mas quando você falou aí que também você falou da urologia, proctologia e a ginecologia, isso. Quando a gente fala de fisioterapia pélvica, normalmente a gente imagina que é só para mulher, né? Como é que é isso? Conte aí um pouco mais para a gente. Quando começaram as pós-graduações, o nome era fisioterapia uroginecológica. E aí, depois teve uma mudança, o pessoal colocou para pélvica. Por quê? Porque uroginecologia é uma especialidade da ginecologia, ou seja, atendimento só ao público feminino. Mas as grades das pós-graduações uroginecológicas da fisioterapia, elas tinham disciplinas masculinas, femininas e tinha para criança também. Então, assim, não batia, né? Porque, assim, você se forma em fisioterapia uroginecológica, aí você coloca lá no seu cartão, ó, especialista em fisioterapia uroginecológica. O urologista, ele não vai te enviar um paciente dele, porque ele vai olhar assim, um paciente homem, né? Porque ele vai falar assim, ó, só atende mulher, então vou enviar só mulheres. E, na verdade, a gente faz os homens também. Então, por isso que teve essa mudança de nomenclatura para pélvica. Porque pélvica, ela vai englobar homens, mulheres e crianças. Ou seja, o pessoal todo que tem, né, disfunções referentes à ginecologia, à urologia e à proctologia e a urologia infantil, né? Então, os uropediatras também entram aí. Então, a nossa área é muito ampla, né? A diferença da pélvica para a saúde da mulher, na verdade, é isso, porque a saúde da mulher, ela envolve, né, somente atendimentos às mulheres, né? E não tem só a parte de disfunções pélvicas. A saúde da mulher, ela tem as questões oncológicas, pós-mastectomia, tem outras coisas envolvidas. A fisioterapia pélvica, não. A fisioterapia pélvica envolve todo esse grupo, masculino, feminino e infantil, e todas as disfunções pélvicas. Então, assim, ela é bem abrangente, né? Por isso que a formação, ela te dá um leque de opção de trabalho muito grande, porque não necessariamente você tenha que atender a todos, mas você pode focar. De repente, você se forma e você faz uma parceria, por exemplo, com proctologistas. Você entra numa clínica de proctologia. Você só vai atender fisioterapia pélvica em proctologia. Tem muita gente que faz isso.
E isso também é interessante, né? Porque você foca numa área. Então, a gente tem toda essa diversidade aí de áreas, né? De especialidades médicas dentro da fisioterapia pélvica. Entendi, entendi. Quando você falou de formação aí, bora falar um pouquinho mais sobre essa pós-graduação. Como é que vai ser? Inicialmente, agora a gente vai começar online, né? Mas como é que é o formato dela? Como é que seria aí a dinâmica? O formato dela inicial, de fato, vai ser online, né? Inicial, porque ela é presencial. Então, assim, cada unidade dessas, né, que o GEOX tem, né, repetindo, né, Belo Horizonte, Cuiabá, Fortaleza, Joinville, Jequié, né, João Pessoa, Manaus, Niterói, que é Rio, Recife, ela vai ter a pós-graduação no modo presencial. Esse início vai ser online por conta da questão da pandemia, né? Nós estamos todos com aulas online, né, no momento. Então, a gente vai permanecer no online. O que não prejudica em nada a questão da pós, né? Primeiro que é um online ao vivo, então a gente tem interação. É diferente de você assistir vídeo, não é a proposta, né? A gente vai estar ao vivo, então interação a gente vai ter. E a questão da prática, ela vai ser feita na unidade de prática com estágio supervisionado. Então, a aula, ela sendo online, isso não vai atrapalhar em nada, né? Mas depois nós vamos voltar para o presencial, se Deus quiser, depois que tudo isso aí já estiver resolvido, né? A gente está caminhando. E a gente volta presencial. Mas é importante, né, a gente saber aí, em relação à pós, que, assim, vamos dizer, a melhor parte, né, de tudo isso é que, de fato, a gente vai ter um núcleo aí de estágio supervisionado, né, que vai ser aí o melhor pedaço desse bolo, né, que de fato é o que todo mundo tem, é a sede das pessoas que vêm fazer, né, eles querem, de fato, fazer um estágio supervisionado em que a gente vai ter prática entre alunos, mas a gente vai ter prática com pacientes também. Porque isso também é uma coisa fundamental. Você ver o paciente, né? O paciente, a gente vai ver, de fato, as disfunções pélvicas. Quando a gente faz prática entre nós mesmos, né, entre os alunos, a gente está ali praticando para aprender a fazer, né? Eu estou instrumentalizando a pessoa. Mas quando a gente instrumentaliza e depois a gente vê de fato uma disfunção, né? A gente está vendo ali, eu costumo dizer, a vida como ela é, né? A real da coisa, né? Como chegar nesse paciente, como abordar. É uma abordagem diferente, né? Diferenciada. Como é que você vai abordar? Como é que você vai começar uma anamnese, né? Como é que você vai avaliar essa paciente? Como é que você vai lidar com essa questão da paciente ter que tirar a roupa, você ter que tocar a genitália, porque é uma área, né, muito delicada. Então, a gente tem uma maneira de abordar também, né? Tem uma postura profissional ali envolvida, uma maneira de falar com o paciente. Então, tudo isso é muito importante na prática, né? Não é só você ligar um equipamento, é você abordar este paciente, né? Isso é importantíssimo também. O que a gente estava falando aqui ontem, o Hermília, em relação a essa ligação direta que a pós faz com o mercado de trabalho também, né? Como é que funciona em relação à pessoa que fizer essa pós, o aluno que fizer a aluna? Ela vai estar apta a trabalhar em quais locais especificamente, assim? O que ela pode atender? O que ela pode fazer? O aluno que faz a pós-graduação, né? Os alunos me perguntam muito isso, porque assim, a gente tem cursos de extensão de pélvica variados pelo Brasil inteiro, inclusive eu também ministro esses cursos há mais de 10 anos, né? Mas assim, o curso quando você faz, ele te dá uma atualização, ele te dá um aprendizado, mas a pós-graduação, né, esse certificado, ele vai te permitir, primeiro, ter a titulação, né, que você está especializado em, isso é importante, isso conta muito. Segundo, se você for trabalhar, por exemplo, com convênios de saúde, né, a primeira coisa que o convênio te pede é o certificado de pós-graduação, tá? Isso aí é importantíssimo, porque ele vai credenciar você como especialista na área, entendeu?
Então, isso aí vale tanto para quem é PJ, pessoa jurídica, que tem uma clínica, quanto para quem é pessoa física, que só tem lá no seu consultóriozinho, trabalha sozinho, mas quer credenciar um convênio. Você tendo o certificado da pós-graduação, você é credenciado pelos convênios. Então, isso aí a pós te confere. Outra coisa muito legal que a pós-graduação te confere, né, é a oportunidade de você ministrar aulas. Porque, assim, pelo MEC, nós temos um percentual de professores especialistas dando aula nas graduações e nas pós-graduações. Então, por exemplo, eu tenho uma aluna que formou comigo aqui na pós-graduação do GEOX e falou assim, olha, Patrícia, eu gostei muito, mas assim, eu tenho muita vontade de ser professora, eu quero dar aula, né? Eu gosto disso, eu gosto de falar, eu gosto de ensinar. Eu falei, ótimo, você já está pós-graduada, você pode fazer concurso, né, processo seletivo para qualquer universidade privada do Rio de Janeiro ou de qualquer lugar no Brasil, que você vai ser admitida para dar aula. Ou você pode também dar aula numa pós-graduação, ou até mesmo ser aproveitada aqui no grupo de OX. Eu tenho vários ex-alunos meus que hoje trabalham comigo, que são do corpo docente, que foram meus alunos, né? Então, você não precisa ter um mestrado para dar aula, entende? As pessoas acham que para dar aula você tem que ter mestrado. Não necessariamente. Você pode ser especialista. Você tem que ter o quê? A certificado de uma pós-graduação lato sensu, que é essa nossa pós-graduação. Então, vejam, né, o que uma certificação de pós-graduação lhe confere. Muitas coisas lhe confere, tanto uma atuação na prática clínica, hospitais, clínicas, consultórios, né? Credenciamentos com convênios, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, e ministrar aula, ser docente. Então, assim, vale muito a pena nós, profissionais fisioterapeutas, que somos extremamente práticos, né? Somos extremamente clínicos, ter uma certificação, e para quem gosta de ensinar, ter a oportunidade de dar aula. É mais um mercado de trabalho, né? É mais uma maneira de você também ganhar dinheiro, isso é importante, né? Ainda mais, por exemplo, no momento agora que a gente vive, muitas pessoas, às vezes, com dificuldade nos atendimentos, você pode dar aula, né, nas instituições. Então, isso é muito bacana e o certificado de pós-graduação nos confere isso. Você vê quanta coisa, você falou, quanta oportunidade, né, para o aluno que fizer essa pós-graduação. Antes de eu fazer outra pergunta, eu queria ver o seguinte, em relação a essa pós-graduação, para fazer essa pós, qual área pode fazer de graduação? Só a fisioterapia, né? Pós-graduação, essa pós-graduação da pélvica, né? Da fisioterapia pélvica, o aluno, né, tem que estar formado em fisioterapia. Isso é importante, porque ontem a gente falou aqui, era aberto para todas as áreas, mas nessa casa é só de fisioterapia, não pode educação física, não pode qualquer outra área. Isso é importante a gente... É uma pós-graduação exclusiva da física. Muito bom. Então, assim, aproveitando esse momento que você falou também de processo seletivo, eu vou falar sobre o nosso processo seletivo. O nosso processo seletivo aqui no Grupo GEOX vai começar agora dia 15 e vai até o dia 5 de maio. E depois tem a prova lá, né? Vai ter um acompanhamento, vão ter 2 cursos aí para você, preparatórios para esse momento. E é lá no dia 24 de maio vai ter essa prova para ser aprovado para depois fazer a pós-graduação, não é isso? E aí a gente vai abrir essa inscrição em todas as unidades, a gente vai encaminhar o link, vai estar divulgando esses links. Então eu queria falar também com vocês aí, se tiver alguma pergunta, pode fazer aqui para a gente, né? Se tiver alguma pergunta na área, eu estou cheio de pergunta aqui, mas quem quiser fazer alguma pergunta, a gente vai encaixando aqui, né, professora? Alberto, essa inscrição que vai abrir aí para todas as unidades, que é o processo seletivo, é para o programa de bolsas, tá? Então, ela vai abrir agora dia 15 de março e vai até o dia 5 de abril, tá? Esse programa de bolsas. A prova vai ser no dia 24 de abril. Nós vamos ter, antes dessa prova, a gente vai ter um curso preparatório,
né, para todo mundo. Isso vai ser muito bacana. São 2 dias de curso preparatório, né, que está marcado aí para o dia 16 de abril, que é uma sexta-feira, vai ser das 20 às 22, são 2 horas de aula. E o outro dia, dia 22 de abril, no sábado, no dia seguinte, mais 2 horinhas, que vai acontecer de 9 da manhã às 11 da manhã. Então, esse vai ser um cursinho preparatório para fazer a prova. E essa prova, ela vai estar aí, os alunos vão estar concorrendo às bolsas, que vão variar de 25% a 100%, tá? Então, isso aí é importante para a gente saber aí que a gente vai ter uma preparação que vai nos dar direito aí esse percentual de bolsa que já começa com 25% de desconto. É um desconto mínimo, que é mínimo, mas que é muito bom. Com certeza. Tá? Eu quero até retificar aqui, porque eu falei em maio, né? Eu me atrapalhei com a data. Começa agora dia 15 de março até 5 de abril, né? Aí o pessoal do Grupo Geox colocou aí, foi bem lembrado, eu aqui, tanta data na nossa cabeça, acabei falando maio. Não, é até dia 5 de abril e a prova é em abril também, não é isso? A prova é dia 24. 4 de abril. Eu falei maio. 4 de abril. Tá? E o curso preparatório vai acontecer antes da prova para a gente poder ajudar o pessoal aí nessa prova. Ô, Alberto, eu não estou conseguindo ver as perguntas, mas eu vi que subiu alguns comentários. Eu vou fazer uma pergunta para você aqui agora. Tá. A Maria Letícia perguntou como é a seleção para as bolsas. E a outra já práticas, a gente já respondeu da prática, né? Do núcleo de prática. E a seleção para a bolsa. Como será a prática dessa pós? A gente já falou. Tá. Talvez ela não tenha entrado na hora que eu falei. Qual o nome dela? É Abdias Sambi. Abdias Sambi. É o Abdias de Manaus. Né? Abdias, vai ter um núcleo de prática em cada unidade, né? Eu estava falando. E nesse núcleo vai ter um estágio supervisionado com profissionais, né, da área de fisioterapia pélvica. Então, a gente vai estar fazendo esse núcleo de prática. Vão ser oferecidos 100 horas de prática na pós-graduação. Então, observem, a pós-graduação, ela tem 360 horas, né? Que é o exigido pelo MEC, para você ter pós-graduação lato sensu. Mas a gente vai ter, além das 360 horas de aula, mais 100 horas de prática. Então, a gente vai ter, assim, uma pós-graduação com uma residência, na verdade, né? Muito bom. A gente vai estar com essas 100 horas de prática. Isso aí vai ser muito importante. Tem mais pergunta aí, você consegue ver para mim? Sim, a Maria Letícia perguntou como é a seleção para a bolsa, a gente já falou, né, que a gente vai... Aqui a inscrição para esse processo seletivo custa R$80, a gente vai estar ainda passando todas as informações, mas vai ter esse preparatório, como a professora falou, para fazer a prova. E aí, mas a gente vai estar... Quem não segue a gente, começa a seguir agora. Tem também aí o grupo geox.gque, @grupogeox.gque. Aí tem uma pergunta do Abdi aqui, professor, perguntando se essa pós será reconhecida para apresentar na prova do conselho depois para ser especialista. Sim, quando você vai fazer a pós-graduação, ela é chancelada por uma universidade, né? Então, toda pós-graduação, lato sensu, ela tem que ter uma chancela de universidade, né? A universidade que está chancelando a pós é a Poliensino, de Cuiabá, né? É uma universidade, então essa pós ela é reconhecida pelo MEC, e quando você tiver com certificado, você vai apresentar na prova de titulação lá do seu CREFITO, tá? Para você poder fazer essa prova de titulação, é importante sim. E aqui outra pergunta, a gente já respondeu que é somente para quem faz fisioterapia, quem é formado em fisioterapia. Sobre a bolsa, outra pessoa perguntou. E Glaucia Brizola perguntou como é essa unidade de Niterói, como vai funcionar essa unidade de Niterói. Glaucia, eu ainda não tenho esses detalhes, né? Eu sei que vai ter uma unidade em Niterói, né? Não sei exatamente aonde isso aí é diretamente com o grupo de Geox. Aí eu convido vocês a algumas coisas que eu não sei ainda, né? Porque a gente está aqui falando da pós, mas, por exemplo, como é que vai ser em cada unidade, né?
esses detalhes, é direto com o Jota, aí vocês podem entrar, né, no Instagram deles e fazer a pergunta lá para eles diretamente, que eles vão estar informando até mesmo a inscrição para essas unidades, para vocês fazerem a prova para as bolsas, é diretamente com eles. Aí eu aconselho a vocês entrarem lá no Instagram deles e já perguntar esse processo de inscrição para vocês poderem estar fazendo isso, tá? Exatamente, já tem o grupo Geox.Niterói também, né? Já tem o Instagram aí também. Tu sabe onde é Geox Niterói? Eu ainda não sei. Acho que só com Geox, né? É, exatamente. Só com Geox. Tá. Aí tem uma... Uroclínica tá falando, Patrícia, se precisar de professor especialista, estou aqui. Opa! Isso é bom. A Eliane Guimarães perguntou se a princípio será online. A princípio, sim, Eliane. Eu falei aqui inicialmente, a princípio será online por conta do Covid. Após ela é presencial, mas a princípio será online, o que não vai prejudicar em nada, porque a gente vai estar ao vivo, né? Com bastante interação, e a gente vai ter depois essa prática supervisionada. Então, assim, as aulas teóricas vão estar online, mas a gente vai ter prática supervisionada nas unidades. Então, isso aí é importante aí para a qualidade da nossa formação. Ô, professora, quais são os principais problemas assim, que acontecem no nosso assoalho pélvico que podem ser solucionados com essa fisioterapia? A gente tem diversas disfunções, né? Então, vou falar assim, as mais clássicas aí, incontinência urinária, né? Feminina e masculina. E dentro das incontinências, a gente tem vários tipos de incontinência, né? A gente tem dor pélvica crônica, né, bastante aí hoje evidenciada. A gente tem, o que mais? Os prolapsos pélvicos, né, que são as descidas das vísceras, né, pélvicas, a gente também atua. Disfunção sexual feminina e masculina, disfunções miccionais na infância, né, no idoso. A gente tem um leque aí bem grande, viu, de atuação. Ô Maria Letícia, você pode entrar em contato comigo no IBAP oficial aqui e também você pode entrar em contato com grupos, @grupos-giox, que é JIOX.GQE. Não, na verdade tem que saber qual unidade é a sua, né? Tem um grupo GIOX, que é o geral. Se você tem que saber qual é a unidade mais próxima de você. Mas você pode também entrar em contato comigo no IBAP. Qualquer uma vai tirar sua dúvida e depois te encaminhar também para a unidade mais próxima. Mas você também pode falar com a gente, tá? Maria Letícia pergunta aqui, qual o Insta para tirar dúvida? Tá, sobre o processo seletivo. Tá, ele acabou de falar, Maria Letícia. Bota no grupo de Oxy a Marli é ela. Marli que estudou com você na Gama Filho, da Fisio Uroclínica. Marli, claro. Queridona. Sim, professor. Então você falou aí das principais assim, problemas que existem. E como é que é feita essa fisioterapia pélvica? Que eu ainda estou em dúvida. Como é que é feito assim, esse processo? E quanto tempo começa a melhorar? Quais são os benefícios diretos e indiretos? Tá. Antes de falar diretamente, eu vou falar, tem uma pergunta aqui que eu estou vendo aqui da Marcele Sampaio. A fisioterapia pélvica é indicada somente para mulheres? Não, Marcele, eu até falei isso aqui anteriormente. A fisioterapia pélvica para homens, mulheres e crianças, tá? A atuação diretamente para mulheres é quando você faz a pós-graduação em saúde da mulher. Aí é tudo direcionado para o atendimento do público feminino. A pélvica não. A pélvica, ela abre esse leque aí, ela vai te dar essa formação para atendimento a mulheres, a homens e crianças, tá? Alberto, respondendo a sua pergunta, como é que funciona? Essa é uma pergunta bem complexa, porque tem muita coisa, né, de pélvica. Mas, assim, um exemplo, assim, bem clássico. Vamos falar fisioterapia pélvica no homem. Então, geralmente, os homens que vêm pra gente, né, com incontinência urinária, são aqueles homens que tiveram câncer de próstata e retiraram a sua próstata por conta disso. Então, assim, a literatura mostra pra gente que a gente tem uma prevalência aí de 2 a 87%
de pacientes que ficam com incontinência urinária. Então, ela varia muito, mas a prevalência ela vai alta, até 87%. Então, assim, esses homens, quando vêm fazer a fisioterapia pélvica, eles se beneficiam muito, né? É claro que tudo isso vai depender de certos fatores, como, por exemplo, o tamanho do câncer que foi retirado, né? A equipe cirúrgica, né? Isso tudo aí depende também. Mas, voltando para a fisioterapia pélvica, a gente tem uma média de número de atendimentos comprovados cientificamente, né? Que gira em torno de 20 atendimentos. Na verdade, até 20. Porque a gente vai ter pacientes que vão se recuperar em 10, por exemplo. Vão se recuperar em 8, vão se recuperar em 15. Então, isso aí vai depender, obviamente, né, do organismo, né, de cada um a resposta, né? Porque nós somos seres individuais, né? A gente tem a individualidade biológica e também vai depender do tamanho, né, do estadiamento daquele câncer que foi retirado. Mas a média gira aí, em até 20 atendimentos, tá? E isso aí... Seria isso? Sessões, isso. Sessões. Que a gente tem comprovações científicas, né? A gente tem publicações aí, inclusive uma delas é minha, né? Porque as minhas pesquisas de especialização, de mestrado e doutorado, foram em incontinência urinária após a prostatectomia radical. Então, assim, eu publiquei, tenho alguns artigos aí publicados. Quem quiser, depois pode me chamar lá no Insta, aí eu passo o WhatsApp, eu envio os artigos, tem bastante artigo, e a gente tem aí muita coisa com evidência científica na nossa área. De uma maneira geral, a pélvica, a gente tem muita evidência, né? Então, assim, isso é algo que nos dá muita credibilidade, né, no mercado, né, e no mundo da saúde, né, a gente é muito bem visto pelas pesquisas científicas e os resultados que a gente tem bem evidentes no tratamento de todas essas disfunções pélvicas, tá? Entendi. É muito importante, né, a gente, essa pós aí do grupo de Geox, a gente tem observado, pelo que eu também, as outras pós também, são pós muito atuais, né? São temas atuais, cursos muito atuais que estão no nosso cotidiano e que também tem em campo, né? Tudo que a gente está falando aqui é uma coisa que acontece, como você falou, tem muito paciente que pode ser acometido por isso. E aí, então, quer dizer o quê? Que esse campo é grande, né? Tem muito mercado de trabalho, trabalhar em hospitais, clínicas, particulares também, né? Tem muita coisa. Tem muita coisa para se fazer dentro de uma fisioterapia pélvica. Foi como eu falei, né? Não necessariamente você tem que atender tudo, né? Mas você, de repente, dependendo aí de como é que vai ser o andamento da sua vida profissional, às vezes você faz uma parceria com um ginecologista ou com um proctologista, ou até com uma obstetra. Agora a gente tá muito evidente aí o parto normal, né? A fisioterapia no parto normal, a fisioterapia no pré, né, parto, até no parto e no pós-parto a gente tem muita evidência aí. Então, assim, tem fisioterapeutas, por exemplo, que trabalham diretamente só com essas ginecologistas, tem fisioterapeutas que trabalham diretamente com proctologistas ou com urologistas. Então, você pode focar numa área, se você quiser, ou você pode atender tudo, entendeu? Mas, assim, é legal a gente saber que a gente tem um leque de opção muito grande dentro de uma especialidade, né, que te dá a oportunidade de muito atendimento, de muito trabalho, né? E isso é bacana. Hoje a fisioterapia pélvica está muito em evidência, né? As pessoas estão conhecendo mais, a questão das redes sociais tem ajudado muito, não só aos profissionais, obviamente, mas assim, aos próprios pacientes, né? Que muitos não sabem que tem esse tipo de tratamento. Apesar da gente ter toda a divulgação, ainda chega muito paciente para mim, que quando chega na minha consulta, fala assim, olha, eu não sabia que tinha esse tipo de tratamento, entendeu? Então, assim, ainda tem muita gente que não sabe, né? Mas, assim, hoje, a gente tem os médicos que sabem, os médicos encaminham muito, né? O médico, ele tem se mostrado, assim, muito aberto para a fisioterapia pélvica e muito parceiro. O que antigamente, acho que na fisioterapia de um modo geral, a gente não via, né, essa parceria.
Então, a gente hoje, a gente está vendo mais isso, e eu digo mais, não é só na pélvica, não, eu estou vendo em várias áreas. Então, eu acho que a fisioterapia, ela deu um salto, de um modo geral, muito grande, né? Graças a Deus. Então, a gente está tendo aí mais valor, muito mais valor no mercado de trabalho. A maioria dos médicos, eles estão dando opção a não fazer de imediato a cirurgia e, de fato, fazer o tratamento conservador, que, na verdade, é o correto, né? É o que o consenso mundial indica. Primeiro fazer o conservador. Na falha do conservador, aí o médico vai decidir, geralmente é a cirurgia, né? É isso que é feito. E é aquela história, né? A gente também falha, o conservador falha. Na verdade, não somos nós que falhamos, né? É aquele corpo, né, que não respondeu à reabilitação por algum motivo. Pode ter sido uma lesão, pode ter sido até um problema congênito, né? Alguma coisa anatômica. Então, essas coisas também podem acontecer, né? A gente não pode acreditar que tudo a gente vai resolver. Isso não é verdade, né? Mas uma coisa é certa, né? A gente pode não resolver 100% o problema, mas a gente traz uma qualidade de vida para esses pacientes que, assim, é incrível, incrível. Entendeu? Então, só deles estarem ali na fisioterapia, mesmo que não recupere 100%, porque tem casos, né, que não se recupere, porque às vezes que não se recupera por conta de lesão, que acometeu, por exemplo, de uma própria cirurgia anterior, mas eles ganham muita qualidade de vida, porque a gente consegue, né, com a fisioterapia, reorganizar as funções daquele corpo. Então, isso é muito importante, né? A gente também ter em mente, né? Que a gente não é... Ninguém é 100%, né? Eu costumo falar, não existe nada 100%, né? Então, esse trabalho, de fato, ele tem que ser em parceria com outros profissionais. O médico é importante, o psicólogo é importante em muitas áreas que a gente vai tratar na fisioterapia pélvica, né? Às vezes, o nutricionista vai ser... é importante para a gente também. Então, assim, a gente tem que ter essa visão de parcerias, isso é importante para nós, viu? Essas práticas integrativas, né? Muito importante. Você citou aí essa questão do reconhecimento da área médica, né? Que até dentro dos médicos, às vezes, existe ali eles são um pouco fechados ali e tal. Até os próprios médicos, às vezes, falam, o colega médico, às vezes, não indica. E está tendo esse reconhecimento de parte da fisioterapia como um todo. Eu acho que isso é um grande avanço. Em relação à pandemia, assim, a pandemia, você acha que aumentou o seu o reconhecimento, o trabalho, teve mais pedidos, mais pacientes? Como é que você faz essa relação na pandemia? É a mesma? Assim, com a pandemia, o que tem visto assim, são mais pacientes, por exemplo, com uma bexiga hiperativa, que é uma disfunção, né, que a gente tem pélvica, porque a bexiga hiperativa, ela dispara muito com as questões emocionais, então as pessoas estão muito tensas, muito nervosas, né, nesse período. É um período que não está para ninguém. Aumentou, então, essa procura com as bexigas hiperativas, aumentou a procura com as dores pélvicas crônicas, porque a dor crônica, de um modo geral, ela tem esse componente. Parou aqui e voltou. Então, ó, a dor pélvica crônica, ela tem um componente, as dores crônicas, em geral, elas têm um componente emocional muito forte, né? Então, assim, eu estou vendo uma procura maior em relação à dor pélvica crônica e, obviamente, a gente sabe que está muito relacionado ao momento que está se vivendo, né? Principalmente por as questões que as pessoas estão vivendo dentro de casa, no trabalho, né? Então, assim, aumenta a procura? Aumenta. Agora, eu acho que aumenta, acho que praticamente em todas as áreas da fisioterapia, né? Porque, de fato, as pessoas estão precisando desse acolhimento, né, do profissional, de serem cuidadas, de serem tratadas, mas dentro da fisioterapia pélvica eu tenho visto mais essas duas disfunções
assim, com mais procura, né? E realmente está direcionado, está envolvendo aí a questão emocional. Ô, professor, você falou sobre a bexiga hiperativa. Como eu sou da área de administração, acho que eu nunca tinha ouvido esse termo assim. Como é isso? Os gatilhos aí do psicológico. Eu fico imaginando, quem vai no banheiro toda hora, tipo assim... Isso. Quem vai no banheiro toda hora, que eu falo assim, de 1 em 1 hora, às vezes menos de 1 hora, né? São vontades muito grandes de ir no banheiro e você vai e faz pouquinho xixi, né? E essa bexiga, ela dispara pelo sistema nervoso autônomo, né? Porque aí não tem nada a ver com o músculo do assoalho pélvico, não é uma deficiência do músculo, né? É uma questão de desequilíbrio no funcionamento do sistema nervoso autônomo. E tem muita questão envolvida com a parte emocional. Então, isso a gente vê bastante, né? Acontecer de um modo geral, não só em adulto, em criança também, tá? Muito interessante. Eu trabalhava na prefeitura aqui em Jequié na época, e aí eu ia muito, eu bebo muita água, muito líquido, e aí eu ia muito. E aí, na época, a prefeita que eu trabalhava na época perguntava: você vai sempre no banheiro aí? Eu fico imaginando, porque eu era muito ansioso na época, que gabinete, né? Muita pressão. A ansiedade faz isso. Eu estou imaginando agora que de repente pode ter os gatilhos, né? Mas tem alguma coisa a ver também com beber água de vez? Um copo, meu amigo falou, amigo meu, você tem que beber água aos poucos. Eu bebo água de vez e logo eu vou no banheiro. Tem alguma coisa a ver com isso também? Na verdade, tem a ver com a quantidade de líquido que tu bebe, né? Porque, assim, a nossa bexiga tem uma capacidade máxima em torno de 500 ml, 600 no máximo. Então, assim, se você bebe muita água o dia inteiro, né? Você vai mais ao banheiro, normalmente. Mas a questão da hiperatividade, ela tá no ir ao banheiro mesmo sem você beber água. Até porque essas pessoas, elas evitam até beber água, entendeu? Porque não quer ir no banheiro, né? Então, a questão da hiperatividade não é a quantidade de líquido, né? É a vontade mesmo sem ter quantidade de líquido. E as crianças, nesse período... A pessoa fica, será que eu estou com vontade de ir agora? E fica achando que tá, aí começa e vai. É verdade. As crianças nesse período, eu peguei assim, logo no início da pandemia, né? Muitas crianças pequenas mesmo, de 4, 5 anos, com bexiga hiperativa, e crianças que não estavam conseguindo urinar, estavam com uma retenção. E isso vem pelo sistema nervoso. Então, assim, a gente vê tudo isso acontecendo, né, ao nosso redor, a questão da pandemia, e as crianças estão sofrendo muito, né? Porque crianças com aula online, né? As crianças que ficam mais dentro de casa, ficam presas, e elas começam a aflorar em algum lugar, né? Então, cada um vai aflorar num local mais assim, sensível, né, delas, né? Então, assim, tive crianças aqui no próprio, eu moro num prédio, né? Eu tive uma vizinha aqui que precisou mencionar a filha de 4 anos fazendo retenção urinária. Ela desesperada, né? Porque ela não sabia o que fazer, não podia sair de casa com medo. E eu fui atender a menina em casa. Então, assim, muito bebezona, né? 4 anos. E retendo urina, indo no banheiro toda hora, porque como retém, a bexiga está sempre cheia, dá mais vontade, né? Ela fica irritada, né? E levantando a noite inteira. Então, assim, a gente fez um processo, né, com ela, nós fizemos a fisioterapia, ela melhorou, a gente conseguiu recuperar, né? Consegui recuperar a menina. Mas, assim, a gente vê que tudo isso está vindo de acordo com as questões da pandemia mesmo. Assim, isso está afetando a todo mundo de um modo geral, né? Os idosos também, com muita essas questões de hiperatividade. Teve muita gente me ligando, querendo fazer consulta online. Mas, gente, consulta online é uma orientação, porque, assim, para a fisioterapia pélvica, a gente tem que avaliar o assoalho pélvico. Então, assim, não dá para você trabalhar online, entendeu? Você falou do toque, às vezes, né? Que tem que fazer, não tem jeito.
Entendeu? Então, assim, fica difícil no análise, você vai ter que avaliar. Então, assim, as pacientes, elas vieram. Eu retomei consultório no início de junho do ano passado, porque muita gente precisando, os médicos liberaram, então a gente atende com todas aquelas questões de segurança, né? Então, as pacientes vêm com intervalos grandes entre um paciente e o outro, para ninguém ficar se encontrando em recepção. Então, assim, os pacientes estão vindo, porque uma coisa é certa, gente, é um problema que a pessoa não consegue conviver. Ela precisa disso. Ela não vai conseguir deixar de fazer. Então, assim, de fato, é algo que não é dispensável, né? Então, a gente trabalha com disfunções que incidem diretamente na qualidade de vida das pessoas, de forma negativamente. Importantíssimo. Então, não tem jeito, eles vão procurar e eles vão fazer, né? E você vê quanta área que tem, a gente conversando aqui, uma hora não dá para a gente sintetizar tudo. Mas... não, isso é papo para muitas horas. Mas o que você acabou de dizer aí, olha quanto campo que tem aí para os alunos, para os estudantes que queiram entrar nessa área, que queiram conhecer mais um pouco da fisioterapia pélvica. Então, a oportunidade está aí. Eu vou falar agora mais um pouco, professor, porque o papo está tão bom que a gente não olhou o relógio e só está faltando uns 4 minutos a 5 minutos. Entendeu? E aí, antes da gente estar finalizando, eu vou estar falando mais um pouco aqui dos benefícios da nossa pós-graduação do Grupo GEOX, Faculdade Polo-Ensino, e aqui no nosso caso de Jequié e IBAP também, que está entrando com força total para a gente movimentar aí e desenvolver a nossa cidade e região. Então, são 5 módulos de bônus grátis, como a professora ressaltou. São 3 horas de mentoria online por aluno. Tem a questão também dos e-books. Tem 50% de desconto nos cursos de extensão e capacitação, que também o pessoal do Grupo GEOX me falou que tem na sua área também, né, de fisioterapia, vai ter extensão e capacitação. Sim. Núcleo de prática, que a gente já ressaltou também, mas vale ressaltar que é um grande diferencial. Esses são os benefícios e ainda por cima diferenciais, né? Porque um núcleo desse de prática, como a gente comentou aqui, que vai ter a parceria com hospitais, clínicas e também a parte de atendimento particular, muito bom aí, eu acho que é um grande diferencial. Além disso, temos também um estágio supervisionado e até 6 artigos publicados em revistas de renome, de grande reconhecimento, né, professora? Sim, a gente vai estar fazendo aí os TCCs, a gente está em formato de artigo científico, né? Eu só trabalho dessa forma, com os TCCs. Para aqueles melhores TCCs, a gente submeter à revista, que é a Fisioterapia Brasil, que é a nossa parceira aqui, e a gente ter a publicação. Isso é importante para o nosso currículo também, né? E a gente contribui para a nossa área, né, científica. Então, isso aí vai ser muito bacana. A gente trabalha com módulos, né, de metodologia, a gente tem as orientações. Então, é um trabalho muito legal, fica uma coisa agradável, né? Porque todo mundo não gosta muito do TCC, foge do TCC, mas porque geralmente não tem uma experiência muito boa, né? Então, como a gente faz um trabalho diferenciado, né, em relação ao TCC, não é naquele formato antigo que se tinha, né, enorme, a gente trabalha em formato de artigo, então é mais enxuto, né, mais organizadinho. Então, a gente produz, de fato, aí ciência. Isso é muito legal, isso motiva a gente, né, isso ajuda a nossa área, né, e melhora aí, com certeza, o nosso currículo. Então, você gosta muito bacana dessa orientação, né? Você falou que, particularmente, você gosta muito dessa parte de orientação, né? Gosto. É uma área, a parte de científica, eu gosto bastante. Isso vai ser muito legal para a gente trabalhar. Marcelo Sampaio é a nossa sócia aí, mas ela está ligadíssima nessa live. Falar um pouco, para a gente finalizar aqui também um pouco do nosso processo seletivo. O processo seletivo, como a gente disse, vai começar no dia 15 desse mês agora, vai até o dia 5 do mês que vem, de abril, e a prova será no dia 24 de abril. A professora fala um pouco das bolsas aí, por favor. As bolsas de 25% a 100%. A gente vai fazer um curso preparatório no dia 16,
né, das 20 às 22, que é uma sexta-feira, e no sábado, 17, das 9 às 11. A gente vai fazer a preparação para essa prova, e essa prova vai nos dar aí essa questão toda das bolsas, que é muito importante, né? Um programa de bolsas que vai de 25% a 100%. Então, vai valer muito a pena aí. Importantíssimo lembrar, professor, essa questão da bolsa mesmo, como você disse, já entra com no mínimo aí 25% de desconto, que é um descontão, né? O mínimo já é muito bom, né? Com certeza. Então, alguém quer fazer alguma consideração? Professor, as nossas considerações finais. Eu quero agradecer mais uma vez aí o Grupo Geox. Eu que agradeço. Pela confiança, por escolher a nossa empresa, escolher a nossa cidade. Você vê que Jequié, na Bahia, muitas aí são capitais, né? No caso de Jequié, a gente começou antes de Salvador, então é uma honra muito grande a gente poder participar com grandes profissionais. Esse momento. Quero conhecer Jequié. Como é? Quero conhecer Jequié. Com certeza, quando começar a aula presencial, você vai vir aqui, a gente vai fazer a apresentação aqui na turma, não é isso? Você vai falar aqui para a turma de forma presencial, vai ser uma honra. Você vai vir a conhecer nosso espaço, a gente está com um espaço novo também, até para abarcar esse novo momento aí que é da pós-graduação com o Grupo Geox, uma casa muito boa aqui no centro da cidade. Aí as portas estão abertas, viu? Eu queria agradecer você também por essa troca. Eu não vou falar assim que eu vou fazer essa pós, porque é muito longe da minha área. Eu tenho que fazer uma graduação em fisioterapia. Igual a ontem de perícia criminal, que dá para fazer, né? Que é qualquer área, mas aí nesse caso da fisioterapia já é mais específico. Mas o assunto é muito interessante e quem assistiu, com certeza, fica com vontade, fica querendo saber mais, pode falar com a gente. O @ da professora é @Patrícia Zaidan, é isso? Pode é só me chamar lá. Pode adicionar a professora. Professora, suas considerações finais, dá tempo ainda. Só agradecimento a todos vocês, tá? Estamos aí firme e forte, vamos fazer dessa pós aí uma das melhores pós do Brasil, com certeza. Uma formação aí de excelência para todos os alunos. Com certeza. Queria agradecer a presença de todos, né? Também muito importante aqui essa audiência. Depois vai ficar aí, a gente vai colocar no IGTV, também no nosso YouTube. Um abraço a todos e muito obrigado aí por vocês. Boa noite, professora. Até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, tchau. Tchau.